Eleanor pressionou o corpo contra a parede fria. O bebê se mexeu. E naquele instante, ela soube que algo estava errado. Sua respiração ficou curta. Não por causa das escadas. Ela tinha subido de elevador. Não por causa do ar frio de fevereiro penetrando pelas janelas rachadas do prédio do governo. Era outra coisa. Uma sensação que vinha crescendo há semanas, silenciosa e persistente, como água subindo em um quarto trancado. Grávida de 8 meses, sozinha, de pé em um corredor que cheirava a desinfetante e café velho. Ninguém retornava suas ligações há 3 dias. Nem sua irmã em Ohio, nem as 2 amigas da faculdade que prometeram visitar, nem mesmo a vizinha que se ofereceu para levá-la às consultas. Todos estavam ocupados. Todos tinham suas próprias vidas. E Eleanor entendia. Ela realmente entendia. Mas a compreensão não tornava o silêncio mais fácil. A assistente social tinha sido gentil. Isso já era alguma coisa. Uma mulher cansada com olhos gentis que falava devagar, claramente, certificando-se de que Eleanor entendesse cada formulário. Auxílio moradia. Vales médicos. Vales alimentação. Palavras que pareciam pesadas na boca de Eleanor quando ela tinha que dizê-las em voz alta. Você está fazendo o que precisa fazer, dissera a assistente social. Isso não é fraqueza. Isso é sobrevivência. Eleanor queria acreditar nela. O elevador desceu. 6 andares. 5. 4. Eleanor fechou os olhos e contou, sentindo o bebê se mover dentro de sua barriga inchada. Líquido. Demais, disseram os médicos. Uma complicação rara que eles estavam monitorando de perto. Aquela frase de novo. Monitorando. Observando. Esperando que algo desse errado enquanto torciam para que não desse. Richard tinha perdido aquela consulta, e a anterior, e a outra antes daquela. Seu ex-marido. Embora o divórcio ainda não fosse definitivo, havia se tornado um fantasma, presente apenas na papelada. Ele parou de voltar para casa em novembro. Parou de responder perguntas em dezembro. Em janeiro, ele simplesmente se foi. Como se ela e o bebê fossem um problema que se resolveria sozinho se ele desaparecesse por tempo suficiente. As portas do elevador se abriram. Através da entrada de vidro, Eleanor conseguia ver o pátio. Concreto cinza. Árvores lutando para viver. Folhas mortas empurradas pelo vento de fevereiro. Foi quando ela o viu. Richard estava perto da entrada, andando de um lado para o outro. Alto. Tenso. Suas mãos se movendo em movimentos bruscos e nervosos. Falando sozinho ou talvez no telefone. Ela não conseguia distinguir daquela distância. O coração de Eleanor saltou. Por um breve momento, algo como esperança tremeluziu. Talvez ele tivesse vindo se desculpar. Dizer que queria fazer parte da vida da criança. Explicar o silêncio. Mas a maneira como ele se movia estava errada. Sua cabeça virava de um lado para o outro. Observando. Procurando. Seu corpo retesado como uma mola prestes a quebrar. Então ele se virou e olhou diretamente para a entrada do prédio. Os olhos dele encontraram os dela através do vidro. Eleanor não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. Naquela fração de segundo, ela viu algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Não o homem quieto com quem se casara. Não o estranho distante em que ele se tornara. Alguém completamente diferente. Richard começou a caminhar em direção às portas. Rápido. Sua mão direita alcançou o bolso da jaqueta. Eleanor tropeçou para trás, sua mão instintivamente cobrindo a barriga. Senhora? Um segurança apareceu ao lado dela. Homem mais velho, cabelos grisalhos, olhos preocupados. Você está bem? Eleanor não conseguia falar. Ela apenas apontou para a entrada onde Richard estava agora empurrando as portas. A expressão do guarda mudou instantaneamente. Profissional. Alerta. Ele se colocou entre Eleanor e seu ex-marido. Richard parou. Seus olhos focaram em Eleanor novamente. E Eleanor.
Compreendeu com clareza perfeita que ela nunca tinha realmente conhecido aquele homem. Senhora, disse o guarda calmamente, com urgência. Aquele homem é procurado. Acusações federais. Eleanor sentiu o bebê chutar com força. O guarda continuou, sua voz pouco acima de um sussurro. Você precisa sair. Agora. As palavras caíram sobre ela como água gelada. Acusações federais? O que Richard tinha feito? O que estava escondido por trás daqueles jantares silenciosos e conversas educadas? Por trás do homem que beijava sua testa e perguntava sobre o dia dela? Porta dos fundos, disse o guarda, já falando em seu rádio. Unidade policial na rua Maple. Vá. Os pés de Eleanor se moveram antes que sua mente acompanhasse. Pelos corredores, passando por funcionários de escritório assustados, em direção à saída dos fundos, seu coração batendo forte, bebê chutando, o mundo inteiro encolhendo para este único momento de fuga. Se esta história já parece familiar, se você já confiou em alguém que não era quem dizia ser, inscreva-se agora. Algumas verdades só se revelam quando é quase tarde demais. Eleanor empurrou a porta dos fundos para o ar frio. Ela não olhou para trás. Mas semanas depois, muito tempo depois daquele dia, depois das perguntas da polícia, depois de se mudar para um novo endereço que ninguém conhecia, Eleanor se lembraria de outra coisa sobre aquele momento no pátio. O olhar nos olhos de Richard não tinha sido de raiva. Tinha sido medo. E de alguma forma, isso era pior. Porque significava que ele estava fugindo de algo o tempo todo. Algo maior que ela. Maior que o casamento deles. Maior que o bebê que ela carregava. Ela só não sabia o que era ainda. Naquela noite, Eleanor dormiu vestida, cortinas fechadas, porta trancada, telefone ao alcance. O bebê se movia, constantemente como se sentisse o medo dela. E na escuridão, Eleanor fez uma promessa. O que quer que Richard estivesse escondendo, o que quer que viesse a seguir, seu filho nunca conheceria aquela vida. Nunca sentiria aquele medo, mesmo que isso significasse desaparecer completamente. A voz da policial era monótona, profissional, vazia de emoção. Senhora Whitman, quando a senhora viu seu marido pela última vez? Eleanor estava sentada na pequena sala de interrogatório, luzes fluorescentes zumbindo acima. Suas mãos descansavam sobre sua barriga inchada. O bebê não tinha parado de se mexer desde o pátio. 3 semanas atrás, disse ela calmamente. Talvez 4. A oficial, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos cansados, anotou algo em seu caderno. Ela não olhou para cima. E antes disso, Eleanor tentou lembrar. Os dias se confundiam agora. Ele veio jantar em casa uma vez em janeiro. Ficou talvez 1 hora. Depois foi embora. Ele disse para onde ia. Não. A caneta da oficial parou. Ele alguma vez disse? Eleanor balançou a cabeça. E naquele silêncio, ela percebeu há quanto tempo vivia com um estranho. A oficial fechou o caderno. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Senhora Whitman, seu marido está sob investigação federal há 18 meses. A respiração de Eleanor prendeu. 18 meses? Isso foi antes da gravidez. Antes do silêncio. Antes de tudo desmoronar. Pelo quê? Eleanor sussurrou. A expressão da oficial não mudou. Não posso discutir detalhes. De uma investigação em andamento. Eleanor sentiu algo frio se instalar em seu peito. Mas você está me dizendo para ter cuidado. Não foi uma pergunta. A oficial se levantou. Entregou a Eleanor um cartão com um número de telefone escrito em tinta azul. Se ele entrar em contato com a senhora, ligue. Imediatamente. Não interaja. Não o encontre em nenhum lugar privado. Eleanor pegou o cartão com as mãos trêmulas. Ele é perigoso? A oficial parou na porta. Acreditamos que ele está desesperado, e pessoas desesperadas fazem escolhas imprevisíveis. Então ela se foi. Eleanor sentou-se sozinha na sala vazia, o cartão pesado na palma da mão,
imaginando quantas outras mulheres haviam se sentado exatamente naquela cadeira, fazendo a mesma pergunta. 2 dias depois, Eleanor se mudou. Não para longe. Ela não podia pagar para ir longe, mas para um complexo de apartamentos diferente do outro lado da cidade. Unidade no térreo com uma janela voltada para o estacionamento. Ela mantinha as cortinas fechadas de qualquer maneira. O senhorio, um homem mais velho com olhos gentis, não fez perguntas quando ela pagou 3 meses adiantado com dinheiro emprestado de uma prima distante. Apenas lhe entregou as chaves e disse: "Se precisar de alguma coisa, bata na minha porta." Eleanor desfez as malas em silêncio. Caixa após caixa de uma vida que ela não reconhecia mais. Fotos de casamento para as quais ela não suportava olhar, mas não conseguia jogar fora. Roupas de bebê que ela tinha comprado sozinha. Um berço ainda na embalagem. Ela montou o berço naquela noite, trabalhando devagar, com cuidado, seguindo instruções que pareciam escritas em língua estrangeira. Suas costas doíam. Seus pés estavam inchados. Mas ela precisava terminar algo. Criar um espaço neste mundo que parecesse seguro. À meia-noite ela recuou e olhou para ele. Pequeno. Simples. Pronto. E pela primeira vez em meses, Eleanor sentiu algo que poderia ter sido esperança. O bebê chutou forte, como se concordasse. Mas 3 andares acima dela, em um apartamento que ela não sabia que existia, alguém estava observando. As consultas médicas de Eleanor tornaram-se um ritual de cronometragem cuidadosa. Ela as agendava para o meio da manhã, quando a sala de espera estava mais cheia. Chegava cedo. Sentava-se perto do posto de enfermagem onde as pessoas podiam vê-la. Nunca ia para a garagem sozinha. A doutora Martinez, uma mulher de voz suave na casa dos 60 anos, notou a mudança. "Você está ansiosa", disse ela gentilmente durante o exame. Mais do que antes. Eleanor olhou para o teto. "Estou bem." "Eleanor." Algo na voz da médica fez a garganta de Eleanor apertar. "O estresse não é bom para você nem para o bebê. Sua pressão arterial está elevada. A retenção de líquidos está pior." Eleanor fechou os olhos. "Eu sei. Tem alguém que possa ficar com você? Família? Amigos?" Eleanor pensou nas ligações não retornadas, nas promessas vazias, no silêncio que se tornara tão familiar que ela quase parara de notá-lo. "Não", disse ela baixinho. A doutora Martinez ficou quieta por um longo momento. Então ela escreveu algo em seu bloco de receitas, destacou e entregou a Eleanor. Mas não era uma receita. Era um número de telefone com uma nota. "Grupo de apoio. Quintas-feiras às 7. Você não precisa passar por isso sozinha." Eleanor dobrou o papel cuidadosamente e o colocou no bolso. Ela nunca ligou para o número, mas guardou o papel. Março chegou com chuva fria e céu cinzento. Eleanor estabeleceu novas rotinas. Compras de supermercado nas manhãs de terça-feira, quando a loja estava calma. Lavanderia em seu apartamento, nunca no porão. Caminhadas no quarteirão apenas durante o dia, sempre o mesmo trajeto. Ela aprendeu a reconhecer carros, placas, rostos. Os vizinhos geralmente a ignoravam, o que era bom. Melhor do que bom. A invisibilidade parecia segurança agora. Mas numa noite de quinta-feira, um daqueles raros momentos em que a chuva parou e o céu clareou, Eleanor cometeu um erro. Ela foi até a caixa de correio depois de escurecer. O estacionamento estava vazio. Luzes da rua projetando longas sombras. Eleanor moveu-se rapidamente, chaves firmes entre os dedos do jeito que aquela policial a ensinara em um panfleto que ela recebera. Ela abriu sua caixa de correio. Contas, propagandas, nada importante. Então ela ouviu passos atrás dela. Eleanor congelou. Os passos pararam. Ela se virou lentamente, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo. Um homem estava perto da entrada do prédio. Alto. Jaqueta escura. Rosto escondido na sombra. Ele não estava se movendo, apenas ali parado, observando. A mão de Eleanor foi instintivamente para a barriga. O homem deu um passo à frente.
A voz de Eleanor saiu mais forte do que ela se sentia. Posso ajudar? O homem inclinou a cabeça levemente. Eleanor. O sangue dela virou gelo. Ele sabia o nome dela. Quem é você? Ela exigiu, recuando em direção à porta do seu apartamento. O homem levantou as mãos, palmas para fora. Não estou aqui para te machucar. Só preciso conversar. Sobre o quê? Sobre o Richard. A chave de Eleanor. Já estava na mão agora, pronta. Eu não sei onde ele está. Eu sei, disse o homem calmamente. É por isso que estou aqui, para te avisar. A palavra pairou no ar frio entre eles. Avisar. A porta do apartamento de Eleanor estava a 5 passos de distância. Ela conseguiria chegar lá. Trancar. Chamar a polícia. Mas algo na voz do homem a deteve. Não era ameaça. Era medo. Quem é você? Eleanor perguntou novamente. O homem entrou na luz, e Eleanor o reconheceu. Marcus Chan. O antigo colega de quarto de Richard na faculdade. Eleanor não o via há anos. Talvez não desde o casamento. Um homem. Quieto com uma energia nervosa que sempre parecia desconfortável em reuniões sociais. Agora ele estava no estacionamento dela, mãos ainda erguidas, parecendo ainda mais nervoso do que ela se lembrava. Marcus. A voz de Eleanor falhou. O que você está fazendo aqui? Sinto muito, disse ele. Rapidamente. Eu sei que isso parece ruim. Vir aqui à noite. Mas eu não podia arriscar ser visto durante o dia. Eleanor apertou mais as chaves. Visto por quem? Marcus olhou por cima do ombro para o estacionamento vazio. Podemos conversar lá dentro? Por favor. Só 5 minutos. Cada instinto gritava não. Mas algo na expressão dele, medo genuíno, não decepção, a fez hesitar. Fique onde eu possa te ver, disse Eleanor firmemente. E a porta fica aberta. Marcus assentiu rapidamente. O que te deixar confortável. Eleanor destrancou o apartamento, posicionando-se de forma que pudesse correr se necessário. Marcus ficou na entrada exatamente como prometido, as mãos visíveis. Richard está com problemas, começou Marcus. Problemas graves. A polícia me disse, investigação federal. Marcus balançou a cabeça. É pior que isso. As pessoas de quem ele roubou, elas não estão esperando pelo Tribunal Federal. Eleanor sentiu o bebê chutar com força. Que pessoas? Clientes de investimento, ricos. Richard estava executando um esquema, pegando o dinheiro deles, prometendo retornos, movendo-o entre contas. A voz de Marcus baixou. Ele perdeu tudo, milhões. E alguns desses clientes não acreditam em soluções legais. As palavras caíram sobre Eleanor como água gelada. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou baixinho. Marcus olhou para os pés. Descobri há 6 meses. Ele me pediu para ajudá-lo a esconder bens. Eu disse não. Não nos falamos desde então. Então, por que você está aqui agora? Marcus encontrou os olhos dela. Porque alguém veio ao meu escritório ontem fazendo perguntas sobre você. A respiração de Eleanor parou. Sobre mim? Eles acham que você sabe onde Richard está. Ou onde ele escondeu o dinheiro. Marcus se aproximou, sua voz urgente. Eleanor, essas não são pessoas que se importam se você está grávida ou que você não o vê. Eles só querem o dinheiro de volta. As pernas de Eleanor pareciam fracas. Ela segurou o batente da porta para se apoiar. Eu não sei de nada. Richard não me contou nada. Eu acredito em você, disse Marcus. Mas eles não vão acreditar. O bebê se mexeu novamente, mais forte dessa vez, e Eleanor estremeceu. Marcus percebeu. Você está bem? Estou bem, mentiu Eleanor. O que eu devo fazer? Marcus tirou um papel dobrado de sua jaqueta. Esta é uma advogada. Defesa criminal. Ela é cara, mas é boa. Se alguém entrar em contato com você, polícia, investigadores, qualquer um, ligue para ela primeiro. Eleanor pegou o papel com as mãos trêmulas. E Eleanor? A voz de Marcus mal passava de um sussurro. Cuidado em quem você confia. Richard tinha parceiros, pessoas que o ajudaram. Alguns deles ainda
Estão por aí. Antes que Eleanor pudesse perguntar o que aquilo significava, Marcus se foi. Desapareceu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Eleanor trancou a porta com as mãos trêmulas. Verificou 2 vezes. Depois fechou todas as cortinas e sentou-se no apartamento escuro, tentando respirar. O número da advogada estava em sua mesa de centro. Ela não ligou. Ainda não. Mas memorizou o nome. Na semana seguinte, a rotina de Eleanor se fraturou. Pequenas coisas no início. Sua correspondência chegava aberta, colada novamente com fita adesiva. Alguém deixou um carrinho de compras, bloqueando sua vaga no estacionamento. 2 vezes. Um carro com vidros escuros ficou parado perto da entrada do prédio por horas. Depois desapareceu. Talvez coincidência. Talvez não. Eleanor parou de sair, a menos que fosse absolutamente necessário. Ela pedia as compras para entregar. Faltou a consulta médica e reagendou por telefone. Passava os dias observando o estacionamento por uma fresta nas cortinas. O senhorio bateu na porta dela uma noite. A senhora está bem, senhora Whitman? Não tenho visto a senhora muito por aí. Eleanor abriu a porta apenas o suficiente para vê-lo. Estou bem. Só cansada. A gravidez. Ele assentiu, mas seus olhos mostravam preocupação. Precisando de qualquer coisa, me avise. É sério. Obrigada. Quando ele se virou para sair, parou. Ah, e alguém estava perguntando sobre a senhora ontem. Disse que era seu irmão. O sangue de Eleanor gelou. Como ele era? Um cara alto. 40 anos, talvez. Disse que queria te fazer uma surpresa. Eleanor não tinha irmão. O que o senhor disse a ele? Nada, disse o senhorio com firmeza. Eu não dou informações de inquilinos. Disse para ele deixar o número que eu passaria o recado. Ele não deixou. As mãos de Eleanor tremiam. Se ele voltar, vou chamar a polícia, disse o senhorio. E a senhora também. Depois que ele saiu, Eleanor sentou-se no chão com as costas contra a porta, sentindo o bebê se mexer dentro dela, imaginando por quanto tempo conseguiria continuar fugindo de pessoas que não podia ver. Naquela noite, Eleanor ligou para a advogada. A mulher que atendeu tinha uma voz como aço envolto em veludo, profissional, direta, sem palavras desperdiçadas. Senhora Whitman, Marcus Chen disse que você poderia ligar. Eleanor ficou surpresa. Ele te contou sobre mim? Ele me disse que você poderia precisar de proteção legal. Uma pausa. Você está em perigo imediato? Não sei, admitiu Eleanor. Tem gente me observando, fazendo perguntas. Não sei o que eles querem. Eles querem vantagem, disse a advogada sem rodeios. Seu marido roubou muito dinheiro de pessoas muito irritadas. Você é a maneira mais fácil de encontrá-lo. Mas eu não sei onde ele está. Isso não importa para eles. O tom da advogada suavizou um pouco. Senhora Whitman, preciso te perguntar uma coisa. Alguém te ofereceu dinheiro? Pediu para você entregar uma mensagem, algo assim? Não. Ótimo. Se fizerem, diga não. Imediatamente. E me ligue. Essas pessoas começam pequeno. Favores, pagamentos, pedidos simples. Depois eles te possuem. Eleanor sentiu-se enjoada. Como faço isso parar? Não faz, disse a advogada simplesmente. Não até que Richard seja encontrado ou o dinheiro seja recuperado. Mas você pode se proteger. Fique visível. Mantenha registros de cada interação. Não encontre ninguém sozinha. Eleanor fechou os olhos. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. A ligação terminou. Eleanor sentou-se na escuridão de seu apartamento, uma mão na barriga sentindo os movimentos do bebê diminuírem à medida que a noite se aprofundava. Ela pensou em Richard, o homem com quem se casara, os jantares tranquilos, as rotinas matinais suaves. Alguma coisa daquilo tinha sido real? Ou ela esteve dormindo ao lado de um estranho o tempo todo? Uma semana depois, a dor começou. Não era trabalho de parto. Ainda não. Mas algo estava errado. Cólicas agudas que tiravam seu fôlego. O bebê se mexendo menos.
seu corpo inchando mais. Eleanor ligou para a doutora Martinez. Venha imediatamente, disse a médica com a voz tensa de preocupação. Não venha dirigindo, chame uma ambulância. Mas Eleanor não queria sirenes. Não queria atenção. Não queria ser visível. Ela chamou um táxi em vez disso. A motorista, uma mulher mais velha com olhos gentis, ajudou-a a entrar no banco de trás e dirigiu com cuidado pelas ruas escorregadias de chuva. Primeiro bebê? Perguntou a motorista gentilmente. Eleanor assentiu, incapaz de falar por causa da dor. Você vai ficar bem, querida. As mulheres fazem isso há milhares de anos. Eleanor queria acreditar nela, mas quando o hospital apareceu, outra contração a atingiu. Mais forte dessa vez, diferente. E Eleanor soube com uma certeza terrível que algo estava muito errado. As portas da emergência se abriram com um chiado mecânico. Eleanor não conseguia mais andar. Uma enfermeira apareceu com uma cadeira de rodas, movendo-se rapidamente, fazendo perguntas que Eleanor mal ouvia através da dor. De quanto tempo? 34 semanas, arquejou Eleanor. Complicações anteriores? Retenção de líquidos. Grave. A expressão da enfermeira ficou tensa. Ela empurrou mais rápido. Elas levaram Eleanor passando por famílias esperando, crianças chorando, luzes fluorescentes que feriam seus olhos. Tudo se misturava. Sons, cores, medo. Outra contração atingiu. Eleanor agarrou os braços da cadeira de rodas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Estamos quase lá, disse a enfermeira. Fique comigo. Elas viraram uma esquina para a ala da maternidade. A doutora Martinez já estava lá lavando as mãos, o rosto... Sério. Coloquem-na no monitor, ordenou ela. Agora. Mãos ergueram Eleanor para a cama, gel frio na barriga. O som rítmico do coração do bebê encheu a sala. Rápido, irregular, angustiado. A doutora Martinez estudou a tela do monitor, o maxilar tenso. Eleanor, me escute com atenção. Seu bebê está em B. Sofrimento. Precisamos fazer o parto esta noite. A visão de Eleanor girou. É muito cedo. 34 semanas é viável, mas se esperarmos... A doutora Martinez não terminou a frase. Ela não precisava. Eleanor entendeu. Preparem para a cesariana de emergência, disse a doutora Martinez às enfermeiras. Depois para Eleanor. Você vai ficar bem, vocês dois. Mas os olhos dela contavam uma história diferente. Enquanto levavam Eleanor em direção à sala de cirurgia, ela viu alguém parado no corredor. Um homem de terno escuro, observando. Os olhos dele se encontraram por apenas um segundo, antes que as portas se fechassem entre eles. E Eleanor percebeu com uma certeza gélida. Ela já tinha visto aquele rosto antes. No estacionamento do prédio dela. A cirurgia durou 43 minutos. Eleanor estava acordada, mas dormente, separada do próprio corpo por uma cortina cirúrgica azul. Ela podia ouvir vozes, instrumentos, o bip constante dos monitores. A voz da doutora Martinez cortou o ar. Quase lá, só mais um pouco. Então silêncio. Um silêncio terrível que se estendia. Eleanor tentou levantar a cabeça. Por que ele não está chorando? Ninguém respondeu. O silêncio se estendeu. Por mais tempo. O coração de Eleanor batia forte. Por favor, por que ele não está chorando? Então, finalmente, um som. Fraco no início. Depois, mais forte. O choro de um bebê. As lágrimas de Eleanor vieram instantaneamente. Um alívio tão avassalador que ela não conseguia respirar. É um menino, disse a doutora Martinez suavemente. Pequeno, mas lutando. Eles o trouxeram para Eleanor por apenas um momento. Minúsculo, rosado, olhos bem fechados, um pequeno punho acenando para o mundo desconhecido. Olá, sussurrou Eleanor. Então o levaram para a UTI neonatal. E Eleanor estava sozinha de novo. A recuperação foi um borrão de medicação para dor e exaustão. Eleanor acordou em um quarto privado, tudo doendo. Uma enfermeira verificou seus sinais vitais, explicou que a cirurgia correra bem, disse que o bebê estava estável,
mas precisava de monitoramento. Posso vê-lo? Perguntou Eleanor. Logo. Você precisa descansar primeiro. Eleanor entrava e saía da consciência. Quando acordou novamente, estava escuro lá fora. O hospital estava quieto. Apenas o zumbido das máquinas e passos distantes no corredor. Alguém bateu suavemente em sua porta. Entre, disse Eleanor sonolenta. Mas não era uma enfermeira. O homem de terno escuro entrou e fechou a porta atrás de si. A respiração de Eleanor prendeu. Ela estendeu a mão para o botão de chamada. Não faça isso, disse o homem calmamente. Não estou aqui para te machucar. O dedo de Eleanor pairou sobre o botão. Então por que você está aqui? O homem puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. De perto ele parecia mais velho do que ela pensara. Final dos 50 anos. Grisalho nas têmporas. Olhos cansados. Meu nome é Detetive Warren, FBI. Ele mostrou um distintivo. Estou investigando seu marido há 2 anos. A mão de Eleanor caiu do botão de chamada. Você deveria ter se identificado no corredor. Eu não podia. Não lá. A voz de Warren era baixa. Senhora Whitman, a senhora está sendo vigiada. Não por nós. Pelas pessoas de quem seu marido roubou. Eleanor sentiu frio apesar do quarto quente do hospital. Eu sei. Alguém já me avisou. A expressão de Warren mudou. Quem? Marcus Chen. Warren ficou quieto por um longo momento. Quando? 1 semana atrás. Talvez mais. O tempo tem estado difícil. Warren se inclinou para a frente. Senhora Whitman, Marcus Chen morreu há 3 dias. Acidente de carro. Veículo único. Sem testemunhas. As palavras não faziam sentido no início. Depois fizeram. E Eleanor compreendeu que tudo era pior do que ela imaginara. Não foi um acidente. Sussurrou ela. Warren balançou a cabeça lentamente. Acreditamos que não. As mãos de Eleanor tremiam. Eles o mataram porque ele falou... Comigo? Acreditamos que ele sabia onde Richard escondeu parte do dinheiro. Eles o interrogaram. Ele se recusou a falar. A voz de Warren era gentil, mas firme. Então ele veio te avisar. E 2 dias depois, estava morto. Eleanor pensou em Marcus parado na porta dela, mãos erguidas, medo genuíno nos olhos. Ele sabia que estava em perigo. Ele veio de qualquer maneira. Por que você está me contando isso? Eleanor perguntou. Porque preciso da sua ajuda. Eleanor quase riu. Eu não sei de nada. Richard não me contou nada. Eu não posso te ajudar. Warren tirou um envelope do casaco. 3 dias. Antes de Marcus morrer, ele enviou isso para o nosso escritório. Chegou esta manhã. Ele entregou o envelope a Eleanor. O nome dela estava escrito na frente com a letra de Marcus. Com as mãos trêmulas, Eleanor o abriu. Dentro havia uma única folha de papel com um endereço. E um bilhete. Eleanor. Se algo acontecer comigo, vá aqui. Sozinha. Não conte a ninguém. É a única maneira de acabar com isso. Sinto muito. M. Eleanor olhou para o endereço. Algum lugar em Vermont. Um lugar de que ela nunca tinha ouvido falar. O que é isso? Ela perguntou. Não sabemos, admitiu Warren. Esperávamos que você soubesse. Eleanor balançou a cabeça. Nunca vi este endereço antes. Warren ficou quieto, estudando o rosto dela. Senhora Whitman, Marcus morreu protegendo algo. Se não descobrirmos o que é, mais pessoas morrerão, incluindo possivelmente você. O peso das palavras dele se assentou sobre ela como uma pedra. Acabei de ter um bebê, disse Eleanor calmamente. Ele está na UTI neonatal. Eu não posso... Eu sei, interrompeu Warren. Não estou pedindo para você ir agora. Mas, eventualmente, precisaremos saber o que Marcus estava protegendo. Ele se levantou para sair, depois parou na porta. Senhora Whitman, mais uma coisa. Seu filho, mantenha-o por perto. Não deixe ninguém em quem você não confie absolutamente chegar perto dele. Nem visitantes, nem parentes distantes. Ninguém. A garganta de Eleanor apertou. Você acha que eles machucariam um bebê? A expressão de Warren era sombria.
Acho que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E agora seu filho é a única vantagem que eles têm. Então ele se foi. Eleanor sentou-se sozinha no quarto escuro do hospital, segurando o envelope com o endereço misterioso, sentindo seu mundo encolher para uma única verdade aterrorizante. Ela não podia mais proteger o filho se escondendo. Ela tinha que descobrir o que Richard havia feito e o que Marcus morrera protegendo. 2 dias depois, Eleanor segurou o filho pela primeira vez sem fios e tubos entre eles. Ele era tão pequeno, tão frágil, dedos perfeitos, nariz minúsculo, olhos que olhavam para ela com o que poderia ter sido reconhecimento. Eu sou sua mãe, sussurrou Eleanor. E eu prometo que você estará seguro. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ela sabia que manter aquela promessa poderia custar tudo. A enfermeira veio levá-lo de volta para a UTI neonatal para monitoramento. Eleanor observou pela janela enquanto o colocavam na incubadora, e ela não notou o homem no corredor, observando, tirando fotos, do filho dela. Eleanor o viu através da janela da UTI neonatal. Um homem com a câmera do celular, apontando para o filho dela. Ela estava de pé antes de pensar, a dor disparando através de sua incisão em cicatrização. Ela tropeçou para o corredor, mas ele já tinha ido embora. Apenas corredor vazio e cheiro de antisséptico. Uma enfermeira apareceu. Senhora Whitman, a senhora não deveria estar andando ainda. Tinha um homem. Arquejou. Eleanor. Tirando fotos do meu bebê. A expressão da enfermeira mudou. Como ele era? Alto, jaqueta escura. Não vi o rosto dele. A enfermeira ajudou Eleanor a voltar para o quarto e chamou a segurança imediatamente. 2 guardas chegaram em minutos. Fizeram perguntas. Verificaram as câmeras. Prometeram revisar as filmagens. Mas Eleanor sabia o que eles encontrariam. Nada. Essas pessoas eram profissionais. Naquela noite, Eleanor não conseguiu dormir. Cada som no corredor a fazia pular. Cada passo. Cada porta abrindo. Ela manteve a cortina aberta para poder ver a entrada da UTI neonatal. Seu filho dormia pacificamente em sua incubadora, alheio ao perigo que o rondava. Eleanor o chamara de Thomas, em homenagem ao avô dela, um homem que sobreviveu à depressão sendo cuidadoso, não confiando em ninguém, tendo sempre um plano de fuga. Ela entendia agora por que ele vivera daquele jeito. Às 3 da manhã, o telefone dela vibrou. Número desconhecido. Eleanor olhou para ele, o coração batendo forte. Vibrou de novo. Ela atendeu, mas não falou. A voz de um homem surgiu. Calma. Quase amigável. Eleanor Whitman? Quem é? Um amigo. Alguém que quer te ajudar. Eu não preciso de ajuda. Seu filho é lindo. Thomas, certo? Nome forte. O sangue de Eleanor virou gelo. O homem continuou, a voz ainda agradável. 4 libras, 6 onças. Nascido às 23h47. Cabelo escuro como o do pai. Ele está na incubadora 3, logo à esquerda do posto de enfermagem. Eleanor não conseguia respirar. Como você... Sabemos tudo, Eleanor. Onde você mora, onde faz compras. Qual médico você consulta. Sabemos que você está sozinha, assustada, sem dinheiro. A mão de Eleanor tremia tanto que ela quase derrubou o telefone. O que você quer? Apenas informações. Perguntas simples. Para onde o Richard? Foi? Onde está o dinheiro? Eu não sei. O homem suspirou. Foi o que Marcus disse também. Logo antes do acidente dele. A ameaça era clara. A voz de Eleanor saiu mais forte do que ela se sentia. Se você machucar meu filho... Não queremos machucar ninguém, interrompeu o homem. Só queremos o... que é nosso. Ajude-nos a conseguir de volta e tudo isso acaba. Você e Thomas podem ter uma vida normal. Eu já disse, eu não sei de nada. Silêncio do outro lado. Então, Marcus deixou algo para você. Um endereço. O FBI te mostrou. O estômago de Eleanor despencou. Como eles sabiam sobre aquilo? Eu não sei o que aquele endereço significa, disse Eleanor. Então descubra. A linha ficou muda.
Eleanor sentou-se no quarto escuro do hospital, tremendo, percebendo que lugar nenhum era seguro agora, nem mesmo ali. Na manhã seguinte, o detetive Warren retornou. Eleanor contou a ele sobre a ligação. Cada palavra. Cada ameaça. O maxilar de Warren ficou tenso. Eles estão escalando. Isso é ruim. Ruim? A voz de Eleanor falhou. Eles sabem onde meu filho dorme. Eles o fotografaram. Isso não é ruim. Isso é aterrorizante. Warren assentiu. Eu sei. Vamos aumentar a segurança. Policiais a paisana fora da UTI neonatal. Por quanto tempo? Warren não respondeu. Porque ambos sabiam a verdade. A proteção policial não podia durar para sempre. Eventualmente ela iria para casa. Ficaria sozinha. Vulnerável. E o endereço que Marcos me deu? Perguntou Eleanor baixinho. Warren tirou uma pasta. Verificamos. É uma instalação de armazenamento na zona rural de Vermont. Registrada em nome de uma empresa de fachada. Não podemos conseguir um mandado sem causa provável. Então vão de qualquer jeito. Se formos e não encontrarmos nada, teremos alertado eles. Eles vão mover o que estiver lá. Warren se inclinou para a frente. Mas se você fosse, como amiga de Marcos verificando algo que ele mencionou, ninguém questionaria. Eleanor olhou para ele. Você quer que eu invada um depósito? Quero que você visite. Olhe em volta. Veja o que Marcos queria que você encontrasse. Eu tenho um recém-nascido na UTI neonatal. Eu sei. A voz de Warren era gentil. É por isso que precisamos acabar com isso rápido, antes que eles fiquem mais desesperados. Eleanor olhou pela janela em direção à UTI neonatal. Thomas estava dormindo, peito minúsculo subindo e descendo. Completamente alheio de que sua vida já estava em perigo. Quando eu iria? Perguntou Eleanor. Logo, esta semana, se possível. Enquanto eles ainda estão te observando aqui, não esperando que você se mova. Eleanor fechou os olhos. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. Seu filho era prematuro. Cada instinto gritava para ficar ali, mantê-lo perto, nunca deixá-lo fora de vista. Mas outro instinto, mais profundo, mais feroz, sussurrava outra coisa. A única maneira de protegê-lo era acabar com a ameaça. Vou pensar sobre isso, disse Eleanor. Warren assentiu e saiu, mas Eleanor já tinha decidido. 3 dias. Depois Eleanor teve alta. Thomas teve que ficar mais tempo. Os médicos disseram mais uma semana, talvez 2. Seus pulmões precisavam fortalecer. Seu peso precisava aumentar. Eleanor odiava deixá-lo. Mas as enfermeiras eram gentis. A segurança estava observando. E cada hora que ela ficava a tornava mais visível, mais previsível. O táxi a deixou no apartamento dela. Tudo parecia igual, mas parecia diferente agora. Contaminado pelo conhecimento de que alguém estivera observando. Esperando. Eleanor verificou cada cômodo, cada armário. Embaixo da cama, atrás da cortina do chuveiro. Nada. Ela trancou a porta. As 2 fechaduras. Depois empurrou uma cadeira contra ela por precaução. Naquela noite, ela pegou o envelope que Marcos lhe dera. O endereço de Vermont a encarava de volta. Storage Solutions, Unidade 247, Rota 7, Montpellier. O que Marcos tinha escondido lá? Dinheiro? Provas? Outra coisa? Eleanor dobrou o papel cuidadosamente e o colocou no bolso. Amanhã ela ligaria para o detetive Warren. Diria a ele que iria. Mas esta noite, ela precisava descansar. Ela deitou na cama, olhando para o teto, pensando em Thomas em sua incubadora. E em Richard, onde quer que estivesse. Ele sabia o que estava trazendo para a vida deles? Ele se importava? Ou ela e Thomas foram danos colaterais desde o início? Eleanor caiu em um sono inquieto e sonhou com depósitos trancados e sombras que tinham rostos que ela não conseguia ver. O telefone a acordou ao amanhecer. Número desconhecido. Novamente. O coração de Eleanor disparou ao atender. O quê? Uma voz diferente desta vez, mais jovem, menos educada.
Você tem 72 horas. Para quê? Para nos dar a localização, o dinheiro, o que quer que Marcos tenha te contado. Ele não me contou nada. Então descubra. A voz endureceu. 72 horas, Eleanor. Ou começaremos a dificultar as coisas. Vocês já estão dificultando as coisas. O homem riu. Frio. Vazio. Não. Temos sido pacientes. Mas a paciência tem limites. A linha ficou muda. Eleanor sentou-se na escuridão de seu quarto, contando as horas. 72. 3 dias. E depois? Ela ligou para o detetive Warren às 6 da manhã. Ele atendeu no primeiro toque. Whitman. Vou para Vermont. Hoje. Agora. O que for preciso. Tem certeza? Eleanor pensou em Thomas. Pequeno. Frágil. Inocente. Tenho certeza. Ok. A voz de Warren mudou para o modo profissional. Leve pouca bagagem. Não conte a ninguém. Terei um agente te encontrando nas instalações. Sem agentes, disse Eleanor com firmeza. Marcos disse para ir sozinha. Se alguém estiver comigo, quem quer que esteja observando saberá. Warren ficou quieto. Eleanor, isso não é seguro. Nada disso é seguro. A voz de Eleanor estava firme agora, determinada. Mas Marcos morreu protegendo o que quer que esteja lá. Eu devo isso a ele. Vou sozinha. Outra pausa. Então, ok, mas você vai usar uma escuta e vai fazer contato a cada hora. Tudo bem. Eleanor, a voz de Warren suavizou. Tenha cuidado. Essas pessoas já mataram uma vez. Elas não hesitarão em fazer de novo. Eleanor desligou e começou a fazer as malas. Apenas uma bolsa. Somente dinheiro vivo. Sem cartões de crédito que pudessem ser rastreados. Ela olhou em volta de seu apartamento uma última vez. O berço que ela montara. As roupas de bebê dobradas e esperando. Uma vida que ela imaginara, mas nunca vivera. Então ela saiu pela porta. Em direção a Vermont. Em direção a respostas. Em direção ao que quer que Marcos tivesse morrido protegendo. E em direção a uma verdade que mudaria tudo. A estação de ônibus. Cheirava a café e óleo diesel. Eleanor comprou uma passagem para Montpellier com dinheiro. A mulher atrás do balcão mal olhou para ela. Apenas pegou o dinheiro e deslizou a passagem. Sem perguntas. Sem registros. Exatamente o que Eleanor precisava. O ônibus saiu às 7h15 da manhã. Eleanor escolheu assento no fundo, perto da saída de emergência. Velhos hábitos de uma vida que ela nunca vivera, mas de alguma forma entendia agora. Tenha sempre uma rota de fuga. O ônibus saiu da estação enquanto o sol nascia. Eleanor viu sua cidade desaparecer pela janela suja. Cada quilômetro parecia uma traição. Ela estava deixando Thomas para trás. Mesmo que fosse para protegê-lo, parecia errado. Mães não deixavam seus recém-nascidos. Elas ficavam. Elas lutavam. Elas sacrificavam tudo. Mas e se partir fosse o sacrifício? Eleanor fechou os olhos e tentou não pensar no pequeno corpo na incubadora. O jeito como os dedos dele se fecharam em volta dos dela. O som de sua respiração através dos monitores. Ela estaria de volta em 2 dias. Talvez menos. Apenas o tempo suficiente para encontrar o que Marcos tinha escondido. Então isso acabaria. O ônibus rodou para o norte através de paisagens cinzentas e árvores nuas. Eleanor tentou dormir, mas não conseguiu. Toda vez que fechava os olhos, via o homem com a câmera. Ouvia a voz no telefone contando as horas. 72 horas. Agora, 68. Uma mulher sentada do outro lado do corredor ofereceu a Eleanor uma barra de granola. Você parece precisar disso, querida, disse ela gentilmente. Para quando é o bebê? Eleanor tocou sua barriga ainda inchada. Ele nasceu semana passada, prematuro. A expressão da mulher suavizou. Ah, querida, e você está viajando? Deveria estar de pé e andando por aí? Eleanor conseguiu sorrir. O médico disse que está tudo bem, só visitando a família. A mentira saiu fácil agora. Fácil demais. A mulher assentiu e voltou para sua revista.
Eleanor olhou pela janela e se perguntou em quem estava se tornando. O ônibus parou em uma pequena cidade 2 horas ao norte. Pausa de 15 minutos. Eleanor desceu para esticar as pernas e verificar o telefone. 3 chamadas perdidas do hospital. O coração dela parou. Ela ligou de volta imediatamente, mãos trêmulas. Senhora Whitman? A voz da enfermeira era calma. Profissional. Thomas está bem. Só queríamos atualizá-la sobre o horário de alimentação dele. Os joelhos de Eleanor quase cederam de alívio. Ele está bem? Ele está indo muito bem, ganhando peso, respirando bem. Talvez possamos liberá-lo antes do esperado. Eleanor fechou os olhos. Isso é bom. Isso é muito bom. Quando a senhora volta? Amanhã. Talvez depois de amanhã. Ok, nos vemos então. A ligação terminou. Eleanor ficou no estacionamento de uma lanchonete de beira de estrada, o vento frio cortando sua jaqueta, e se permitiu chorar por apenas 30 segundos. Então ela enxugou o rosto e voltou para o ônibus. Montpellier apareceu através da neblina da tarde, pequena, quieta. O tipo de cidade onde estranhos eram notados. Eleanor desceu no terminal principal e caminhou até uma locadora de carros a 3 quarteirões de distância. Usou sua carteira de motorista real, mas pagou em dinheiro por um sedã compacto. O funcionário lhe deu instruções para a Rota 7. O Storage Solutions fica a cerca de 20 minutos daqui, disse ele. Não tem muita coisa por lá. Visitando alguém? Algo assim, disse Eleanor. Ela dirigiu com cuidado, seguindo o GPS no telefone. A paisagem mudou conforme ela saía da cidade. Menos casas, mais árvores. Estradas que curvavam através de colinas cobertas de neve do final do inverno. Eleanor passou por um posto de gasolina, uma banca de vegetais fechada, uma igreja com uma torre branca. Então nada além de floresta. O GPS anunciou. Seu destino está à frente, à direita. Eleanor diminuiu a velocidade. O Storage Solutions ficava sozinho no final de uma estrada de cascalho. Um longo prédio de metal dividido em unidades, cada uma com uma porta de enrolar e um cadeado. Sem escritório. Sem atendentes. Apenas uma câmera de segurança apontada para a entrada e um teclado no portão. Eleanor entrou na pequena área de estacionamento. 2 outros carros estavam lá, ambos vazios. Ela sentou no carro alugado, motor ligado, observando. Nada se movia. Eleanor verificou o telefone. O detetive Warren tinha enviado uma mensagem. Chegou? Ela respondeu. Sim, entrando agora. Cuidado. Eleanor desligou o motor. O silêncio foi imediato e completo. Sem trânsito. Sem vozes. Apenas o vento nos galhos nus. Ela saiu do carro. A unidade 247 ficava no canto dos fundos. Eleanor andou devagar, sua incisão cirúrgica doendo a cada passo. O cascalho estalava alto demais sob seus pés. A porta da unidade era padrão. Metal. Trancada com um cadeado de combinação. O bilhete de Marcos não incluía uma combinação. Eleanor olhou para o cadeado frustrada. Então ela se lembrou de algo. O aniversário de Marcos. Ele sempre o usava para senhas e códigos. Ela tinha caçoado dele sobre isso no casamento. Ela tentou. 08-15-78. O cadeado clicou e abriu. As mãos de Eleanor tremiam enquanto ela o removia e enrolava a porta para cima. O espaço lá dentro era pequeno, talvez 3 metros por 3 metros, escuro, exceto pela luz entrando de fora. Eleanor entrou. Caixas alinhavam as paredes, empilhadas ordenadamente, rotuladas com datas. E no centro do espaço, um arquivo de metal. Eleanor se aproximou lentamente. 3 gavetas, todas destrancadas. Ela abriu a gaveta superior. Arquivos, dezenas deles, extratos bancários, registros de investimento, nomes que ela não reconhecia, transações que não faziam sentido. Era isso. Provas dos crimes de Richard. Marcos tinha coletado tudo. Eleanor pegou o celular para tirar fotos. Foi quando ela ouviu o cascalho estalando lá fora.
Passos. Chegando mais perto, Eleanor congelou. Tinha mais alguém ali. Ela se moveu em direção à porta, o coração batendo forte. Uma sombra caiu sobre a entrada. Um homem entrou em seu campo de visão. Alto, jaqueta escura, rosto que ela reconhecia. O homem do corredor do hospital, aquele que fotografara o filho dela. Ele sorriu. Olá, Eleanor. Estive procurando por você. Eleanor recuou para o fundo da unidade. Como você me encontrou? O homem tirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Luz vermelha piscando. Rastreador GPS. Embaixo do seu carro. Estamos te seguindo desde que você saiu da estação de ônibus. A mente de Eleanor disparou. O carro alugado. Ela tinha sido tão cuidadosa, mas não o suficiente. O que você quer? Ela perguntou. O homem gesticulou para o arquivo. A mesma coisa que você. O que quer que Marcos tenha escondido aqui. Leve então. Eu não me importo. Ah, não é tão simples assim. O homem entrou, bloqueando a única saída. Veja, precisamos ter certeza de que isso é tudo. Que Marcos não escondeu cópias em outro lugar. E você vai nos ajudar a fazer isso. A mão de Eleanor encontrou um estilete em uma das prateleiras. Ela o segurou atrás das costas. Eu não sei o que Marcos fez com as cópias. Então temos um problema. O homem deu mais um passo à frente. Eleanor ergueu o estilete. Fique longe. Ele riu. Sério? Esse é o seu plano? Liguei para o FBI antes de vir aqui. Mentiu Eleanor. Eles sabem onde estou. O sorriso do homem desapareceu ligeiramente. Não, você não ligou. Estamos monitorando seu telefone. Você ligou para o hospital. Só isso. O coração de Eleanor afundou. Eles estavam ouvindo tudo. O homem puxou uma arma. Não apontando para ela. Apenas segurando. Um lembrete de quem tinha o poder. Abaixe o estilete, Eleanor. Vamos conversar como adultos. A mão de Eleanor tremia. Ela pensou em Thomas. Sozinho no hospital. Esperando que ela voltasse. Ela não podia morrer. Ali. Não como Marcos. Eleanor baixou o estilete lentamente. Bom, disse o homem. Agora, vamos passar por cada arquivo aqui dentro. Você vai me dizer o que significa. Onde está o Richard? Para onde foi o resto do dinheiro? Eu não sei onde está o Richard. Então adivinhe. O homem deu um passo mais perto, e Eleanor percebeu com certeza fria. Ele ia matá-la de qualquer maneira, quer ela ajudasse ou não. Aquilo não era negociação. Era execução. Ela tinha uma chance. Eleanor jogou o estilete no rosto dele. Não para machucá-lo, apenas para distrair. Então ela correu, por ele, pela porta, para a luz do dia. Atrás dela o homem gritou. Um tiro estalou no ar. Eleanor não parou. Ela correu em direção ao carro, atrapalhando-se com as chaves. Outro tiro. Mais perto. Eleanor mergulhou atrás de um caminhão estacionado 2 unidades abaixo. Seu telefone estava no bolso. Ela o puxou com as mãos trêmulas e discou 911. Preciso de ajuda. Ela arquejou. Storage Solutions, Rota 7. Alguém está atirando. O homem apareceu ao redor do caminhão. Arma levantada, apontada para a cabeça dela. Desligue, disse ele calmamente. Eleanor olhou para o telefone. A chamada não tinha completado. 100. Sinal ali fora. Ela estava completamente sozinha. Eleanor olhou para a arma. O dedo do homem descansava no gatilho. Levante-se, disse ele baixinho. As pernas de Eleanor não se moviam. Ela se pressionou contra o metal frio do caminhão, telefone ainda na mão, tela mostrando sem serviço. Eu disse, levante-se. Por favor, sussurrou Eleanor. Eu tenho um filho. Ele só tem 1 semana. A expressão do homem não mudou. Eu sei. Thomas. 4 libras. 6 onças. Eu vi a foto dele, lembra? O lembrete foi deliberado. Cruel. Eleanor forçou-se a levantar, usando o caminhão como apoio. Sua incisão gritava de dor. Ande de volta para a unidade, ordenou o homem. Os pés de Eleanor moviam-se devagar.
Cada passo parecia caminhar em direção à própria cova. Eles estavam na metade do caminho quando sirenes soaram à distância. A cabeça do homem virou bruscamente na direção do som. Eleanor viu sua chance. Ela jogou o telefone nele e correu. Não em direção ao carro desta vez. Em direção à floresta atrás do depósito. O homem gritou. Passos batiam atrás dela. Eleanor atravessou o mato, galhos rasgando suas roupas. Sua ferida cirúrgica parecia estar se abrindo. Ela não conseguia respirar. Mas não podia parar. As sirenes ficaram mais altas. Atrás dela, os passos pararam. Eleanor arriscou um olhar para trás. O homem tinha ido embora. Ela desabou contra uma árvore, ofegante, segurando o estômago onde a dor irradiava como fogo. Carros de polícia apareceram na estrada de cascalho. 3 deles. Luzes piscando. Eleanor saiu cambaleando da floresta acenando com os braços. Aqui! Estou aqui! Policiais a cercaram imediatamente. Perguntas voavam de todas as direções. Você está ferida? Onde está o atirador? Quantos eram? Eleanor mal conseguia falar. Um homem, jaqueta escura. Ele tinha uma arma. Correu quando ouviu as sirenes. Um policial falou no rádio. Outros se espalharam procurando. Uma policial ajudou Eleanor a se sentar. Você está sangrando. Eleanor olhou para baixo. Sua camisa estava empapada de sangue onde sua incisão se abrira. Preciso de uma ambulância. Chamou a policial. Tudo ficou embaçado depois disso. Paramédicos. Perguntas. Alguém enfaixando seu estômago. A policial perguntando se ela conseguia descrever o homem. Eu o vi antes. Eleanor conseguiu dizer. No hospital. Ele tirou fotos do meu filho. A expressão da policial endureceu. Vamos precisar de um depoimento completo. Depois, interrompeu o paramédico. Ela precisa de cirurgia. Agora. Eles colocaram Eleanor na ambulância. Enquanto as portas se fechavam, ela viu o detetive Warren chegar, correndo de um carro descaracterizado. Os olhos dele se encontraram por apenas um segundo. A expressão dele dizia o que as palavras não podiam. Isso acabou de ficar muito pior. O hospital em Montpellier era pequeno. A equipe da emergência trabalhou rápido, eficientemente. A incisão de Eleanor tinha reaberto parcialmente. Não com risco de vida, mas sério. Eles a prepararam para a cirurgia de... Reparo enquanto faziam perguntas nas quais ela não conseguia se concentrar. Sua mente estava em Thomas. A 300 quilômetros de distância. Vulnerável. Meu telefone. Disse Eleanor com urgência. Preciso do meu telefone. Depois da cirurgia. Disse a enfermeira gentilmente. Não. Agora. Por favor. Meu filho. A enfermeira hesitou. Depois pegou o telefone de Eleanor de seus pertences. Eleanor discou para a UTI neonatal com as mãos trêmulas. Aqui é Eleanor Whitman, mãe do Thomas Whitman. Ele está bem? A enfermeira de plantão parecia confusa. Ele está bem, Sra. Whitman. Por que... Não deixem ninguém chegar perto dele, sem visitantes. Ninguém dizendo ser da família, apenas segurança. Sra. Whitman, nossos protocolos de segurança... Por favor. A voz de Eleanor falhou. Apenas me prometa. Uma pausa. Vou notificar a segurança. Mas a senhora deve saber que já temos presença. Policial aqui. Eles chegaram há 1 hora. O alívio de Eleanor foi avassalador. Obrigada. O anestesista apareceu. Sra. Whitman, precisamos começar. Eleanor deixou que levassem o telefone. Enquanto a medicação fluía em seu soro, seu último pensamento foi em Thomas. Seguro. Por enquanto. Eleanor acordou em uma sala de recuperação. A luz do final da tarde filtrava pelas persianas. Seu estômago estava envolto em bandagens frescas. O detetive Warren estava sentado numa cadeira ao lado da cama. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou Eleanor sonolenta. 3 horas. Warren se inclinou para frente. Como você está se sentindo? Como se tivesse levado um tiro e corrido pela floresta depois de uma cirurgia de grande porte. Warren quase sorriu.
O médico disse que você teve sorte. Mais algumas horas e a hemorragia interna poderia ter sido grave. Eleanor fechou os olhos. Vocês o pegaram? Não. Ele desapareceu. Encontramos marcas de pneu saindo pelos fundos. Ele planejou a rota de fuga com antecedência. Claro que planejou. Warren pegou um tablet. Preciso que você olhe algumas fotos. Veja se consegue identificá-lo. Ele mostrou a Eleanor uma série de fotos de identificação policial. Rostos se misturavam. Homens duros com olhos frios. Então ela o viu. É ele. Quarta fileira, segundo da direita. O maxilar de Warren ficou tenso. Tem certeza? Positiva. Warren abaixou o tablet. O nome dele é Victor Hayes, ex-executor de uma família criminosa de Boston. Suspeito em pelo menos 6 assassinatos, nunca condenado. Eleanor sentiu enjoo. E ele está atrás de mim. Ele está atrás do dinheiro. Você é apenas um meio para um fim. A voz de Warren era gentil, mas firme. Eleanor, você não pode ir para casa. Ainda não. Não é seguro. Eu tenho que voltar. Para o Thomas. Vamos providenciar transporte seguro. Mas você precisa entender. Isso não acabou. Victor escapou. As pessoas para quem ele trabalha ainda querem o que Richard roubou. Eleanor olhou para o teto. Vocês encontraram algo útil no depósito? Estamos verificando agora. Marcos coletou documentação extensa. Registros bancários, transferências eletrônicas, correspondência por e-mail. É o suficiente para montar um caso forte contra o Richard, mas não o suficiente para encontrá-lo. Warren ficou quieto. Não. Ainda não. O telefone de Eleanor vibrou. Mensagem de um número. Desconhecido. O sangue dela gelou. Warren. Ele viu a expressão dela e pegou o telefone. A mensagem era simples. Você tem 24 horas. O rosto de Warren escureceu. Ele mostrou a mensagem a um policial parado do lado de fora da porta. Rastreie isso. Agora. O policial saiu rapidamente. As mãos de Eleanor tremiam. Eles não vão parar. Não, admitiu Warren. Não vão. Então o que eu faço? Warren encontrou os olhos dela. Você faz o que Marcos fez. Você desaparece. As palavras pairaram no ar entre eles. Desaparecer. Deixar tudo para trás. Começar de novo. Novo nome. Nova cidade. Nova vida. Eu não posso fazer isso, disse Eleanor. Thomas precisa de estabilidade. Um lar. Família. Thomas precisa de uma mãe viva. Eleanor virou o rosto, lágrimas queimando seus olhos. Warren levantou-se. Pense nisso. Podemos providenciar proteção a testemunhas, novas identidades, apoio financeiro. Por quanto tempo? Até que Richard seja encontrado ou a organização desmorone. Isso pode levar anos. Sim. Eleanor olhou para ele. Ou eu poderia dar a eles o que eles querem. Warren franziu a testa. Você não sabe onde está o dinheiro. Não. Mas eu sei quem pode saber. A expressão de Warren mudou. Quem? Eleanor respirou fundo. A irmã de Richard, Catherine. Ela mora em Portland. Eles eram próximos enquanto cresciam. Se Richard contou a alguém para onde estava indo, seria para ela. Já a entrevistamos. Ela alegou que não tinha notícias dele há meses. Ela mentiu. Disse. Eleanor simplesmente. Catherine sempre protegeu Richard, mesmo quando ele não merecia. Warren considerou isso. Se a abordarmos novamente, ela saberá que estamos desesperados. Então eu a abordo, sozinha, de irmã para irmã. De jeito nenhum, é muito perigoso. Eleanor sentou-se apesar da dor. Warren, essas pessoas sabem onde eu moro, onde meu filho dorme. Eles me seguiram até Vermont e quase me mataram. Fugir não vai me deixar mais segura. Só vai me tornar mais fácil de caçar. Warren ficou quieto por um longo momento. O que você está propondo? Deixe-me falar com Catherine, descobrir o que ela sabe. Se Richard entrou em contato com ela, ela pode saber onde está o dinheiro. Nós devolvemos e isso acaba. E se ela não souber? A voz de Eleanor estava firme. Então tentamos outra coisa, mas pelo menos tentamos. Warren andou de um lado para o outro na pequena sala.
Essa é uma ideia terrível. Eu sei. Você acabou de fazer uma cirurgia. De novo. Eu sei. Essas pessoas já tentaram te matar uma vez. Eu sei. Warren parou de andar. Por que você está realmente fazendo isso? Eleanor olhou para o estômago enfaixado. Pensou em Thomas na incubadora. Pensou em Marcos, morrendo em um acidente encenado. Porque estou cansada de correr, cansada de me esconder, cansada de ter medo. Ela encontrou os olhos de Warren. Quero minha vida de volta. Meu filho merece uma mãe que não fique olhando por cima do ombro a cada segundo. Warren estudou o rosto dela por um longo momento. Então ele pegou o telefone. Vou providenciar transporte para Portland, mas você vai usar uma escuta. E o apoio fica por perto. Combinado. Eleanor. A voz de Warren estava séria. Se isso der errado, se Catherine avisar Richard ou as pessoas de quem ele roubou, você pode acabar como Marcos. Eleanor assentiu. Eu entendo. Mas enquanto Warren saía da sala para fazer os preparativos, Eleanor olhou para o telefone. 24 horas. O relógio estava correndo. E em algum lugar lá fora, Victor Hayes estava esperando. Catherine Harper morava em uma casa vitoriana no leste de Matthias e Meadows. Portland. Tinta branca, persianas azuis, jardineiras que floresceriam na primavera. Por fora parecia o tipo de casa onde nada de ruim acontecia. Eleanor sabia que não era bem assim. Ela estava parada na calçada, o detetive Warren em um carro descaracterizado 2 casas abaixo. A escuta colada em suas costelas parecia fria contra a pele. Pronta? A voz de Warren veio pelo pequeno fone de ouvido. Eleanor tocou o botão em sua gola. Pronta. Ela subiu o caminho de pedra e tocou a campainha. Passos lá dentro. Uma sombra atrás do vidro fosco. A porta se abriu. Catherine estava lá, mais velha do que Eleanor se lembrava. Meados dos 40 agora. Grisalho riscando seu cabelo escuro. Linhas ao redor dos olhos que não existiam no casamento. Eleanor. A surpresa de Catherine parecia genuína. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Catherine olhou além de Eleanor para a rua. O Richard está com você? Não. Algo tremeluziu no rosto de Catherine. Alívio? Decepção? Entre, disse ela calmamente. A casa cheirava a café e lavanda. Catherine levou Eleanor para uma sala de estar cheia de móveis antigos e fotos de família. O rosto de Richard sorria de vários porta-retratos. Eleanor forçou-se a olhar para outro lado. Posso te oferecer alguma coisa? Catherine perguntou. Chá? Água? Estou bem. Catherine sentou-se em frente a Eleanor, mãos cruzadas no colo. Você parece exausta. Acabei de ter um bebê. Há uma semana. Os olhos de Catherine se arregalaram. Ai, meu Deus. O Richard. Ele não sabe. Ou se sabe, não se importa. Catherine olhou para baixo. Eleanor. Sinto muito. O jeito que as coisas terminaram entre vocês dois? Não é por isso que estou aqui. Catherine encontrou os olhos dela, esperando. Eleanor respirou fundo. Richard roubou dinheiro. Muito dinheiro. De pessoas perigosas. E agora eles acham que eu sei onde está. Você sabe? Não. Mas eles não acreditam em mim. Eleanor se inclinou para a frente. Eles ameaçaram meu filho, Catherine. Me seguiram. Atiraram em mim. E eles não vão parar até conseguirem o dinheiro de volta. O rosto de Catherine ficou pálido. Atiraram em você? 2 dias atrás, em Vermont, escapei por pouco. Catherine levantou-se abruptamente caminhando até a janela. Suas mãos tremiam. Eu não sei onde Richard está, disse ela para o vidro. Não tenho notícias dele há meses. Você está mentindo. Catherine girou. Como é? Você sempre protegeu o Richard. Desde que éramos crianças, provavelmente. Mesmo quando ele não merecia. A voz de Eleanor estava firme. Ele entrou em contato com você. Eu sei que entrou. Você não sabe de nada. Então me prove o contrário. Deixe o FBI vasculhar seus registros telefônicos, seus e-mails, suas contas bancárias. O maxilar de Catherine ficou tenso.
Saia da minha casa. Catherine, por favor. Eu disse saia. Eleanor levantou-se devagar, a dor irradiando de sua incisão. Eles mataram Marcus Chen, o amigo de faculdade do Richard. Encenaram como um acidente. De carro. A expressão de Catherine tremeluziu. Eles vão me matar também, continuou Eleanor. E então eles virão aqui, até você, porque você é a única família que resta ao Richard. As mãos de Catherine agarraram o encosto de uma cadeira. Isso não é problema meu. Será? O silêncio encheu a sala. Catherine caminhou até a lareira olhando para uma foto dela e de Richard quando crianças, felizes, inocentes, antes que tudo desse errado. Ele ligou 3 semanas atrás, disse ela finalmente. O coração de Eleanor saltou. O que ele disse? Que estava com problemas, que pessoas estavam atrás dele. Ele precisava de dinheiro para uma passagem de ônibus. Para onde ele estava indo? Catherine balançou a cabeça. Ele não quis me dizer. Disse que era mais seguro se eu não soubesse. Mas você enviou dinheiro para ele. Catherine se virou, lágrimas nos olhos. Ele é meu irmão. O que eu deveria fazer? Você deveria ter dito a verdade. Para quem? O FBI? As pessoas que querem matá-lo? A voz de Catherine falhou. Ele não é uma pessoa ruim, Eleanor. Ele só cometeu erros. Erros? A voz de Eleanor subiu. Ele roubou milhões. Me deixou grávida e sozinha. Fez Marcos ser morto. Isso não são erros, Catherine. São escolhas. Catherine enxugou os olhos. Eu sei disso. Mas ele ainda é meu irmão. Eleanor suavizou um pouco. Ele disse mais alguma coisa? Qualquer coisa que possa nos ajudar a encontrá-lo? Catherine ficou quieta por um longo momento. Então, ele mencionou um lugar. Algum lugar da nossa infância. Ele disse que se as coisas ficassem muito ruins, ele iria para lá. Onde? A cabana da nossa avó, nas White Mountains, New Hampshire. Eleanor sentiu a presença de Warren através da escuta. Ele estava ouvindo, provavelmente já fazendo buscas. Mas alguém sabe? Sobre essa cabana? Eleanor perguntou. Apenas a família. Está abandonada há anos, sem eletricidade, sem água encanada. Richard conseguiria sobreviver lá? Catherine assentiu lentamente. Ele adorava aquele lugar. Passava todos os verões lá até fazer 12 anos. Ele conhece aquela floresta melhor do que ninguém. Eleanor puxou o telefone. Preciso do endereço. Catherine hesitou. Catherine, se eu encontrar o Richard, posso acabar com isso. O FBI pode oferecer um acordo se ele devolver o dinheiro. Proteção a testemunhas. Uma chance de recomeçar. E se eles não oferecerem? Então, pelo menos, ninguém mais morre. Catherine escreveu o endereço em um pedaço de papel com as mãos trêmulas. Não tem acesso por estrada, disse ela. Tem que ir a pé, cerca de 3 milhas da área de estacionamento mais próxima. Eleanor pegou o papel. Obrigada. Eleanor. A voz de Catherine aparou na porta. Quando você encontrá-lo, diga a ele que sinto muito. Por não ter sido uma irmã melhor. Por não tê-lo parado antes. Eleanor assentiu e saiu. Lá fora, Warren já estava no telefone, coordenando com outros agentes. Eleanor entrou no carro. Vamos para New Hampshire, disse Warren. Tem uma equipe mobilizando agora. Quanto tempo para chegar lá? 4 horas, talvez 5. Eleanor verificou o telefone. 18 horas restantes no prazo. Eles poderiam realmente conseguir. Eleanor, disse Warren cuidadosamente. Você sabe que isso pode ser uma armadilha, certo? Catherine pode ter avisado. Richard que você estava indo. Eu sei. E mesmo se ela não avisou, Richard pode não estar sozinho. As pessoas de quem ele roubou já podem estar lá. Eleanor olhou pela janela para as casas passando. Vidas normais. Problemas normais. Que escolha nós temos? Ela perguntou baixinho. Warren não respondeu, porque ambos sabiam a verdade. Aquela era sua única pista, sua única chance. Eles dirigiram pela tarde até a noite. Eleanor cochilou inquietamente, sonhando com Thomas,
suas mãos minúsculas, sua respiração tranquila. Ela acordou com Warren sacudindo seu ombro. Chegamos. Eles tinham parado em um posto de guarda florestal na base das White Mountains. 2 outros veículos do FBI já estavam lá. 6 agentes no total, todos armados. Um mapa estava estendido sobre o capô de um carro. A cabana fica aqui, Warren apontou. 3,2 milhas a nordeste. Floresta densa, um caminho de aproximação. O que significa uma rota de fuga? Acrescentou o outro agente. Warren olhou para Eleanor. Você fica aqui com o agente Morrison. Nós traremos o Richard. Não, disse Eleanor com firmeza. Eu vou com vocês. Eleanor, ele pode correr se vir agentes, mas se me vir uma sua ex-mulher, mãe do seu filho, ele pode ouvir. A expressão de Warren era conflituosa. Isso não é seguro. Nada sobre isso é seguro. Eleanor encontrou os olhos dela. Mas eu preciso encará-lo. Preciso ouvir por que ele fez isso. Por que jogou tudo fora? Warren olhou para os outros agentes. Eles trocaram olhares. Ela usa um colete, disse um. Fica no meio da formação. Se começar tiroteio, ela se abriga imediatamente. Combinado, disse Eleanor. Eles a equiparam com um colete à prova de balas e uma lanterna. A caminhada começou às 21 horas. Fila única pela floresta escura. Sem conversas. Apenas o estalo de folhas e o estalar ocasional de galhos. A incisão de Eleanor doía a cada passo, mas ela empurrou através da dor. Thomas estava esperando por ela. Isso terminaria esta noite. Eles caminharam por 1 hora. Então Warren ergueu o punho. Todos pararam. Através das árvores, Eleanor conseguia ver uma pequena cabana, escura, silenciosa, fumaça subindo da chaminé. Alguém estava lá dentro. Warren sinalizou para a equipe se espalhar, cercando a cabana. Eleanor ficou com ele enquanto se aproximavam da porta da frente. A 6 metros de distância, Warren gritou. Richard Whitman, FBI, saia com as mãos para cima. Silêncio. Richard, sabemos que você está aí. Ainda nada. Warren acenou para um agente que avançou e chutou a porta. Agentes invadiram, lanternas varrendo a escuridão. Limpo! 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 Warren entrou com Eleanor atrás dele. A cabana era um cômodo só. Uma lareira com brasas moribundas. Uma cama de campanha no canto. Comida enlatada em uma prateleira. Mas nenhum Richard. O coração de Eleanor afundou. Então ela viu um bilhete na mesa. Ela o pegou com as mãos trêmulas e leu em voz alta. Eleanor, sinto muito. Por tudo. Mas não posso voltar. Diga a Thomas que eu o amei mesmo nunca o tendo conhecido. O dinheiro se foi. Gasto. Usado. Desapareceu. Não há nada sobrando para devolver. Estou desaparecendo também. Não me procure. R. Eleanor olhou para as palavras. O dinheiro tinha acabado. Tudo. O que significava que aquilo não tinha terminado. As pessoas de quem Richard roubou nunca acreditariam nela. Eles continuariam vindo. Para sempre. O telefone de Warren tocou. Ele atendeu, ouviu, o rosto ficando branco. O quê? Perguntou Eleanor. Warren baixou o telefone lentamente. Houve um incidente no hospital. 30 minutos atrás. O mundo de Eleanor inclinou. Thomas. Ele está bem. A segurança os deteve, mas alguém tentou acessar a UTI neonatal. Eleanor não conseguia respirar. Victor Reis? Perguntou Warren. Ainda não sabemos. Estão revisando as filmagens. Eleanor agarrou o braço de Warren. Temos que voltar. Agora. Eleanor, estamos a 5 horas de distância. Agora. A viagem de volta foi um borrão de faróis e medo. Warren forçou o carro a 140 km/h em rodovias vazias. Luzes piscando, sirene cortando a escuridão. Eleanor estava sentada rígida no banco do passageiro, telefone pressionado no ouvido. A enfermeira da UTI neonatal atendeu no 3º toque. Senhora Whitman, Thomas está seguro, eu prometo. O que aconteceu? Um homem tentou entrar na unidade.
Disse que era tio do Thomas. Quando a segurança pediu identificação, ele ficou agressivo. Eles o escoltaram para fora. A voz de Eleanor tremia. Eles o prenderam? Ele foi embora antes da polícia chegar. Mas nós o temos na câmera. A equipe do detetive Warren já está revisando as imagens. Eu preciso ver meu filho. Estamos aqui, Sra. Whitman. Não vamos deixá-lo sozinho por um segundo. A ligação terminou. Eleanor olhou para seu reflexo na janela escura. Isso é culpa minha, ela sussurrou. Warren olhou para ela. Como isso é culpa sua? Eu o deixei. Eu deveria ter ficado no hospital, protegê-lo eu mesma. Eleanor, você estava tentando acabar com isso. Isso não é errado. Mas não funcionou. A voz dela falhou. O dinheiro se foi. Richard se foi. E agora eles estão indo atrás do meu bebê porque não tem mais nada. Warren ficou quieto por um momento. Então, vamos resolver isso. Como? Ainda não sei, mas vamos. Eles continuaram dirigindo pela noite. 2 horas se passaram. O telefone de Eleanor vibrou. Número desconhecido. As mãos dela tremiam enquanto atendia. O quê? A voz de Victor Reis era calma, quase agradável. Que noite você está tendo? O sangue de Eleanor virou gelo. Se você tocar no meu filho, não vou tocar nele ainda. Uma pausa. Mas eu poderia ter tocado. Se eu realmente quisesse. Seus amigos do FBI não são tão bons quanto pensam. Warren já estava sinalizando para outros agentes, tentando rastrear a chamada. O que você quer? Perguntou Eleanor. Você sabe o que eu quero. Você sempre soube. O dinheiro acabou. Richard gastou tudo. Victor riu. Boa tentativa. Mas nós dois sabemos que isso não é verdade. É verdade. Encontramos o bilhete dele, ele disse. Ele mentiu, interrompeu Victor. Richard tem mentido desde o início. O dinheiro está escondido em algum lugar, e você vai me ajudar a encontrá-lo. Eu não sei onde está. Então você vai descobrir. Voz dele endureceu. Você tem até o nascer do sol, 6 horas. Depois disso, deixo de ser paciente. Você não pode esperar que eu... Nascer do sol, Eleanor. Ou seu filho aprende o que acontece quando as pessoas não cooperam. A linha ficou muda. Eleanor baixou o telefone lentamente. Warren. Praguejou baixinho. Não conseguimos rastrear. Celular descartável. Provavelmente já destruído. Eleanor olhou para a rodovia escura à frente. 6 horas. Estaremos no hospital em 90 minutos. Então reagrupamos. Decidimos nosso próximo passo. Não há próximo passo. A voz de Eleanor era oca. A menos que encontremos o dinheiro, Thomas nunca estará seguro. O maxilar de Warren ficou tenso. Vamos colocá-lo em custódia protetiva, movê-lo para um local seguro. Essas pessoas não vão encontrá-lo. Eles me encontraram em Vermont. Eles me seguiram através das fronteiras estaduais. Entraram em um hospital com câmeras de segurança e guardas armados. Eleanor virou-se para Warren. Eles vão encontrá-lo. Eventualmente. A verdade pairava entre eles. Nenhuma proteção durava para sempre. Eles chegaram ao hospital às 2 da manhã. Eleanor correu pelos corredores, Warren atrás dela, até chegar à UTI neonatal. A segurança havia sido triplicada. Policiais armados em cada entrada. Verificação de identidade para todos. Mas deixaram Eleanor passar imediatamente. Thomas estava dormindo pacificamente em sua incubadora. Alheio ao perigo. Alheio a tudo, exceto o calor, leite e os sons suaves das máquinas monitorando seu pequeno corpo. Eleanor pressionou a mão contra o vidro. Estou aqui, bebê, sussurrou ela. A mamãe está aqui. Uma enfermeira se aproximou. Gostaria de segurá-lo? Eleanor assentiu, incapaz de falar. Eles trouxeram Thomas para ela, envolto em cobertores, tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Eleanor o segurou perto, respirando seu cheiro, sentindo seu calor. Sinto muito, sussurrou. Sinto muito por ter trazido isso para a sua vida. Thomas fez um pequeno som. Não exatamente um choro, apenas consciência. Eleanor o balançou suavemente, lágrimas escorrendo pelo
Rosto. Warren observava da porta com uma expressão de dor. Um agente se aproximou dele com um tablet. Eles falaram em voz baixa. Após um momento, Warren veio até Eleanor. Podemos conversar? Eleanor olhou para cima, ainda segurando Thomas. O que foi? Revisamos as imagens de segurança. O homem que tentou entrar não era Victor Reis. Quem era? Warren mostrou o tablet para ela. A imagem estava granulada, mas clara o suficiente. A respiração de Eleanor prendeu. Aquele é o primo do Marcus, David. Eu o conheci no casamento. Warren assentiu. Puxamos as informações dele. Ele trabalha com finanças. Tem conexões com várias das pessoas de quem Richard roubou. Você acha que ele está envolvido? Acho que ele sabia o que Marcus estava fazendo, coletando provas. E quando Marcus morreu, ele tentou terminar o que o primo começou. A mente de Eleanor disparou. Marcus confiava nele. Talvez tenha dito onde o dinheiro realmente está. É isso que estou pensando. Podemos encontrá-lo? A expressão de Warren era sombria. Estamos tentando. Ele não está no apartamento nem no escritório. Desapareceu logo após o incidente no hospital. Eleanor olhou para Thomas. Então não temos nada. Não exatamente nada. Warren abriu outra imagem no tablet. O depósito de Marcus. Terminamos de catalogar tudo. E encontramos algo interessante. A imagem mostrava uma página de um caderno. Números e coordenadas manuscritos. O que é isso? Perguntou Eleanor. Não temos certeza, mas essas coordenadas apontam para um local no norte do estado de Nova York. Área rural. Nada lá de acordo com os mapas. Eleanor estudou os números. Você acha que o dinheiro está lá? Talvez. Ou talvez seja outro beco sem saída. Warren encontrou os olhos dela. Mas é a única pista que nos resta. Eleanor olhou para Thomas dormindo pacificamente em seus braços. Depois para o relógio na parede. 4 horas até o nascer do sol. Qual a distância até o norte de Nova York? Ela perguntou baixinho. 3 horas, mais ou menos. Eleanor beijou a testa de Thomas e o devolveu à enfermeira. O que você está fazendo? Perguntou Warren. O que eu tenho que fazer? Eleanor se levantou, ignorando a dor em sua incisão. Me leve para Nova York. Eleanor, você acabou de ter seu filho de volta. E vou perdê-lo para sempre se não acabar com isso. A voz dela estava firme agora, determinada. Você mesmo, disse. Essas pessoas não vão parar. Não até conseguirem o que querem ou todos estarem mortos. Warren estudou o rosto dela. Você sabe que isso pode ser uma armadilha. Eu sei. Marcus pode ter deixado essas coordenadas para despistar qualquer um que as encontrasse. Eu sei. E mesmo se encontrarmos algo, não há garantia de que Victor honrará qualquer acordo. Eu sei. Eleanor encontrou os olhos dela. Mas eu tenho que tentar. Pelo Thomas. Por mim. Por todos que Richard destruiu. Warren ficou quieto por um longo momento. Então ele assentiu. Ok. Mas faremos isso com inteligência. Equipe tática completa. Apoio aéreo. Sem riscos. Combinado. Eles deixaram o hospital 15 minutos depois. Eleanor olhou para trás uma vez para as janelas da UTI neonatal. Thomas estava seguro lá. Protegido por enfermeiras, guardas e câmeras. Mas a segurança era temporária. A liberdade exigia ação. As coordenadas levavam a terras agrícolas nas montanhas Adirondack. Campos abandonados, celeiros desabados, nenhuma casa por quilômetros. O comboio do FBI chegou pouco antes do amanhecer, faróis cortando a névoa da manhã. Warren estudou o mapa. De acordo com as anotações de Marcus, estamos procurando uma antiga casa do poço, provavelmente subterrânea. Espalhem-se, ordenou outro agente. Equipes de 2. Chamem pelo rádio se encontrarem algo. Eleanor ficou com Warren enquanto vasculhavam. A propriedade estava coberta de mato, arbustos densos, árvores caídas, a natureza retomando o que os humanos abandonaram. 20 minutos se passaram. Então, achei algo.
Warren e Eleanor correram em direção à voz. Um agente estava perto de uma depressão no solo, parcialmente coberta por tábuas podres. Casa do Poço, confirmou ele. E foi acessada recentemente. As tábuas foram movidas. Warren puxou sua arma. Todos em alerta. Isso ainda pode estar ocupado. Eles removeram as tábuas com cuidado. Embaixo havia uma porta de madeira com um cadeado. Um cadeado novo. Alguém estivera ali recentemente. Warren atirou no cadeado e puxou a porta. Escadas levavam para a escuridão. Warren desceu primeiro, lanterna varrendo o espaço. Eleanor o seguiu, coração batendo forte. A casa do poço era na verdade um pequeno porão. Paredes de pedra, chão de terra. E no canto, uma caixa de metal. Warren se aproximou com cuidado, verificando se havia armadilhas. Nenhuma. Ele abriu a tampa. Dentro, havia maços de dinheiro. Centenas deles, empilhados ordenadamente, presos com elásticos. Caramba! O agente atrás dele sussurrou. Warren puxou um maço. É isso. Esse é o dinheiro que Richard roubou. Eleanor olhou para o dinheiro. Milhões de dólares, escondidos no subsolo, esperando. Marcos. Encontrou, disse ela baixinho. Ele sabia onde Richard escondeu o tempo todo. Então por que não contou a ninguém? Perguntou Warren. Eleanor pensou em Marcos, seu medo, seu aviso final. Porque ele sabia que se as pessoas erradas descobrissem, o matariam. A voz dela era mal um sussurro. Ele estava tentando proteger a todos. Esperar até que fosse seguro revelar a localização. Mas o tempo dele acabou. Completou Warren. Eleanor assentiu. Um telefone tocou. Não o de Eleanor. Não o de Warren. De dentro da caixa de metal. Warren moveu cuidadosamente os maços de dinheiro para o lado. No fundo havia um celular descartável. Tocando. Warren olhou para Eleanor. Atenda. Eleanor pegou o telefone com as mãos trêmulas. Alô? A voz de Victor Reis encheu seu ouvido. Bom dia, Eleanor. Belo nascer do sol, não é? O sangue de Eleanor gelou. Como você... soube que você encontraria? Victor riu. Porque estou te seguindo desde que saiu do hospital. Rastreador GPS no carro do Warren desta vez. Muito descuidado, detetive. Warren praguejou e sinalizou para sua equipe. Estou do lado de fora, continuou Victor. Com 6 homens, todos armados, todos muito motivados. Agora é o seguinte. Você vai me trazer essa caixa, tudo isso. E então você vai embora, sem truques, sem heroísmos do FBI. E se eu recusar? Perguntou Eleanor. Então queimaremos a casa da fazenda, com todos vocês dentro. E depois disso, visitaremos o Thomas. Eleanor ficou no porão subterrâneo. Telefone. Pressionado no ouvido, cercada pelo dinheiro que destruíra sua vida. Você tem 2 minutos, disse Victor. Depois começo a atirar nos agentes. Warren balançou a cabeça urgentemente. Articulou a palavra não. Mas Eleanor já estava se movendo. Ela agarrou a caixa de metal. Pesada. Desajeitada. Mas... administrável. Eleanor, não, disse Warren. Temos reforços vindo. Não há tempo. Eleanor começou a subir as escadas. E ele está certo. Se esperarmos, pessoas morrem. Warren agarrou o braço dela. Se você for lá fora, você pode morrer. Mas Thomas viverá. Eleanor encontrou os olhos dela. Isso é tudo que importa. Ela subiu as escadas para a luz cinzenta da manhã. A terra agrícola se estendia diante dela, vazia, silenciosa. Então, figuras emergiram da névoa. 6 homens, armados, espalhados em um semicírculo, e no centro, Victor Reis. Coloque a caixa no chão, gritou ele. Vá. Embora. Eleanor colocou a caixa no chão a 6 metros da casa do poço. Está tudo aqui, disse ela. Tudo que Richard roubou. Pegue e nos deixe em paz. Victor se aproximou lentamente, arma em punho, mas apontada para o chão. Atrás de Eleanor, agentes do FBI se posicionaram dentro da casa do poço. Armas prontas, esperando por um tiro limpo.
Mas Victor era esperto. Ele manteve Eleanor entre ele e os agentes. Escudo humano. Ele chegou à caixa e a abriu. Sua expressão não mudou enquanto examinava o conteúdo. Satisfeito? Perguntou Eleanor. Victor puxou o telefone e tirou fotos do dinheiro. Enviou para alguém. Esperou. 30 segundos se passaram. O telefone de Victor vibrou. Ele leu a mensagem. Então olhou para Eleanor. Temos um problema. O estômago de Eleanor despencou. Que problema? Isso é só metade do dinheiro. Onde está o resto? Isso é tudo. Marcos escondeu tudo. Marcos. Escondeu metade e interrompeu Victor. Richard roubou 12 milhões. Esta caixa contém 6. A mente de Eleanor disparou. Talvez Richard tenha gasto o resto. Ele não gastou. Victor deu um passo à frente. Ele escondeu em outro lugar. E você vai me dizer onde? Eu não sei. Victor levantou a arma. Apontou para a cabeça de Eleanor. Warren gritou da casa do poço. Abaixe a arma. Você está cercado. Victor não vacilou. Então acho que todos morremos hoje. O dedo dele apertou o gatilho. Eleanor fechou os olhos. Pensou em Thomas. Suas mãos minúsculas. Sua respiração tranquila. Sinto muito. Bebê. Eu tentei. Um tiro estalou no ar da manhã. Mas Eleanor não sentiu nada. Ela abriu os olhos. Victor estava no chão, segurando o ombro. Sangue se espalhando pela jaqueta. Atrás dele estava David Chen, o primo de Marcos, segurando um rifle, apontado para os homens de Victor. Ninguém se mexe, disse David calmamente. Os homens de Victor congelaram. Agentes do FBI saíram da casa do poço, armas em punho, gritando ordens. No chão! Mãos atrás da cabeça! Em segundos, todos os 6 homens foram subjugados. Victor se contorcia no chão, pressionando a mão contra o ferimento de bala. David baixou o rifle e olhou para Eleanor. Desculpe não ter podido fazer isso antes, disse ele calmamente. Tive que esperar até que eles se mostrassem, ter certeza de que tinha provas dos crimes deles. Eleanor olhou para ele. Você esteve nos seguindo esse tempo todo? David assentiu. Desde Vermont. E eu sabia que Victor eventualmente se revelaria se achasse que estava perto do dinheiro. Warren se aproximou, arma ainda em punho. David Chen? Sim. Você está preso por... Na verdade, interrompeu David calmamente. Sou testemunha federal, trabalhando com o Departamento do Tesouro. Há 6 meses. Ele puxou um distintivo. A expressão de Warren mudou. Você está disfarçado? Estava disfarçado. Meu disfarce acabou agora. David olhou para os homens capturados. Mas valeu a pena para derrubar toda a operação deles. As pernas de Eleanor cederam. Ela sentou-se pesadamente no chão. Adrenalina deixando seu sistema de uma vez. Os outros 6 milhões, disse ela fracamente. Onde estão? David ajoelhou-se ao lado dela. Seguros. Marcos moveu-os antes de morrer. Transferiu para uma conta controlada pelo Departamento do Tesouro. Temos usado isso como isca desde então. Então tudo... Isso foi uma armadilha, confirmou David. Para pegar as pessoas de quem Richard roubou. Para acabar com a organização deles de uma vez por todas. Eleanor olhou para Victor, agora algemado e sangrando. Acabou? Ela perguntou baixinho. David encontrou os olhos dela. Sim, acabou. Paramédicos. Chegaram. Veículos da polícia. Mais agentes do FBI. Eleanor sentou-se na traseira de uma ambulância, enquanto um médico verificava sua incisão. Você tem sorte, disse ele. Poderia ter rasgado completamente. Você precisa de descanso. Eleanor quase riu. Descanso. Quando ela tinha descansado pela última vez? Warren sentou-se ao lado dela. Que noite infernal. Que mês infernal, corrigiu Eleanor. Ele sorriu levemente. O depoimento de David, combinado com as provas de Marcos, colocará dezenas de pessoas na cadeia. Toda a rede de fraudes. Os antigos parceiros de Richard. Todos. E o... Richard. Warren ficou quieto. Continuaremos procurando. Mas honestamente,
Ele provavelmente está morto. Pessoas como ele não desaparecem sem deixar rastros. Eleanor pensou sobre aquilo. Sentiu menos do que esperava. Sem luto. Sem alívio. Apenas vazio. Posso ir para casa agora? Ela perguntou. Para ver o Thomas? Absolutamente. Eles dirigiram de volta para o hospital enquanto o sol nascia totalmente. Luz dourada através da paisagem de inverno. Eleanor observou pela janela e sentiu algo mudar dentro dela. Não felicidade. Ainda não. Mas talvez o começo de paz. A UTI neonatal estava quieta quando Eleanor chegou. Thomas estava acordado, olhos abertos, olhando para nada e para tudo. A enfermeira sorriu. Ele estava esperando por você? Eleanor o levantou com cuidado. Segurou-o perto. Desculpe por ter ido embora, sussurrou ela. Mas acabou agora. Você está seguro. Nós dois estamos seguros. Thomas fez um pequeno som. Não chorando, apenas reconhecendo. Eleanor beijou a testa dele. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu imaginar o futuro. Um pequeno apartamento em algum lugar tranquilo. Um emprego. Estabilidade. Vida normal. Não seria fácil. Ela era mãe solteira, sem dinheiro, sem apoio familiar, sem marido. Mas ela sobrevivera a coisa pior. 3 meses depois, Eleanor estava sentada em um hospital diferente. Quarto privado. Confortável. Pago pelo programa de proteção a testemunhas. Thomas estava maior agora. Quase 5 quilos. Não mais prematuro. Apenas um bebê. Normal. Ela o alimentava enquanto assistia ao noticiário da manhã. A âncora relatava. Em conclusão, promotores dizem que este é o maior caso de fraude financeira na história de Massachusetts. 12 réus foram sentenciados a um total combinado de 160 anos de prisão. Eleanor desligou a TV. Ela não precisava ouvir mais. O detetive Warren visitou naquela tarde. Como ele está? Perguntou ele olhando para Thomas. Crescendo. Forte. Feliz. Eleanor sorriu. Estamos bem. Warren entregou a ela um envelope. Pagamento final do Fundo de Restituição às Vítimas deve cobrir as despesas do seu primeiro ano enquanto você se estabelece. Eleanor abriu. Um cheque. Mais dinheiro do que ela vira em meses. Não uma fortuna. Mas o suficiente. Obrigada, disse ela. Por tudo. Warren assentiu. Sabe, você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Eleanor olhou para Thomas. Eu apenas fiz o que qualquer mãe faria. Não, disse Warren gentilmente. A maioria das pessoas teria fugido, se escondido, deixado outra pessoa resolver. Você se levantou, lutou, acabou com isso. Depois que ele saiu, Eleanor ficou na janela com Thomas nos braços. A cidade se estendia abaixo, cheia de pessoas vivendo vidas normais, problemas normais. Ela era uma delas agora. Ninguém a caçando. Ninguém ameaçando seu filho. Apenas Eleanor e Thomas. Recomeçando. O que você acha? Ela perguntou a ele. Pronto para ir para casa? Thomas bocejou. Eleanor riu. Sua primeira risada verdadeira em meses. Eu também. 6 anos se passaram. Eleanor trabalhava como contadora para uma pequena organização sem fins lucrativos. Nada chique, mas trabalho honesto. Bom trabalho. Thomas frequentava o jardim de infância em uma escola pública a 3 quarteirões do apartamento deles. Ele era esperto. Curioso. Feliz. Ele perguntava sobre o pai às vezes. Eleanor contava a verdade. Que o pai dele fizera escolhas ruins. Machucara pessoas. Desaparecera. Ele vai voltar algum dia? Thomas perguntou uma vez. Eleanor considerou a pergunta com cuidado. Eu não sei, disse ela honestamente. Mas mesmo se ele voltar, ficaremos bem. Somos fortes, nós dois. Thomas assentiu aceitando isso. Em uma terça-feira de outubro, Eleanor recebeu uma carta. Sem endereço de remetente. Carimbada no Canadá. Dentro havia uma única página. A letra de Richard. Eleanor. Sei que você provavelmente me odeia. Você deveria.
Eu destruí tudo. Mas quero que saiba que partir foi a coisa mais difícil que já fiz. Não porque eu te amava, embora eu amasse do meu jeito, mas porque eu sabia que nunca conheceria nosso filho. Nunca o seguraria. Nunca diria a ele que sinto muito pela vida que dei a ele. Não estou pedindo perdão. Eu não mereço. Só quero que você saiba que em algum lugar, no que restou da minha consciência, eu penso nele. Em você. No que poderia ter sido. Espero que você tenha encontrado paz. R. Eleanor leu a carta 2 vezes. Então ela fez algo inesperado. Ela escreveu de volta. Não para. Richard. Para si mesma. Uma carta que ela carregaria na carteira. Palavras que ela lembraria nos dias difíceis. Querida Eleanor. Você sobreviveu. Você protegeu seu filho. Você reconstruiu sua vida do nada. Você é mais forte do que qualquer um que te machucou. Você é mais corajosa do que qualquer um que duvidou de você. E você é suficiente. Sempre suficiente. Com amor, a mulher em que você se tornou. Ela dobrou as 2 cartas juntas e as colocou em uma caixa no fundo do armário. Então ela foi buscar Thomas na escola. Ele correu para ela quando o sinal tocou, mochila pulando, sorriso brilhante. Mãe, adivinha? Aprendemos sobre borboletas hoje. Sabia que elas começam como lagartas? Eleanor pegou a mão dele. Eu sabia. Incrível, né? Sim, elas ficam totalmente diferentes depois, como novas criaturas. Eleanor sorriu. Sim, como novas criaturas. Eles caminharam para casa através das folhas de outono, Thomas tagarelando sobre borboletas e ciência, e sua amiga Maia, que já sabia ler livros de capítulos. Conversa normal. Dia normal. Vida normal. Tudo pelo que Eleanor lutara. Tudo o que importava. Naquela noite, depois que Thomas adormeceu, Eleanor ficou na porta do quarto dele, observando-o respirar. 6 anos de idade. Seguro. Amado. Alheio à escuridão que quase consumira os dois. Ela pensou na carta de Richard, no arrependimento dele, na ausência dele, e ela sentiu algo inesperado. Não perdão, não exatamente, mas libertação. Richard fizera suas escolhas. Ela fizera as dela. As dele levaram ao exílio e à culpa. As dela levaram a este momento, a esta criança, a esta paz tranquila. Eleanor fechou a porta de Thomas suavemente e caminhou para o próprio quarto. Amanhã ela acordaria cedo, faria o café da manhã, prepararia o lanche, levaria Thomas para a escola, iria trabalhar, iria para casa, ajudaria com a lição de casa, leria histórias de ninar. Amanhã seria lindamente, perfeitamente comum. E Eleanor compreendeu finalmente, depois de tudo que sobrevivera, tudo que perdera, tudo que reconstruíra, que o comum era a maior vitória de todas. Ela apagou a luz. E dormiu sem medo pela primeira vez em 7 anos.